Rapaz, tem hora que até uma notícia ruim pode acabar virando algo bom, e eu sei que isso parece estranho de ouvir. Mas se você acompanha o Corinthians nos últimos anos, já percebeu que a cada vez que parece que chegou no fundo do poço, alguém ainda encontra uma pá para cavar mais? Só que dessa vez, a tal pá pode ter evitado mais uma burrada monumental. O famoso transfer ban caiu no colo do Timão e no meio de toda a confusão, pelo menos uma coisa positiva aconteceu. O clube foi impedido de contratar o Ricardo Esgaio, algo que, pelo andar da carruagem, poderia ter sido mais um peso morto na folha salarial. É aquela velha história. Não é que tudo acontece para o bem, mas às vezes a vida dá um jeito de colocar um muro na frente da bola antes dela entrar contra o seu próprio gol. O problema é que o transfer ban não veio de graça. O Corinthians está travado no mercado porque precisa pagar cerca de 4 milhões de reais para se livrar da punição e voltar a contratar. E não adianta querer fazer cara de surpresa, porque o Santos Laguna já tinha procurado a diretoria várias vezes para resolver a questão e a resposta foi: silêncio, nada, nenhum, vamos conversar. E isso não é de agora. O histórico recente é vergonhoso. Não pagar Ranieri, não pagar Félix Torres, deixar casos como o do Rodrigo Garro enrolando, tudo isso vai criando a imagem de um clube que não honra a palavra. Uma coisa é errar uma vez e depois corrigir, outra é transformar o erro em método de gestão. E do jeito que tá, virou padrão. O pior é que sempre tem um discurso pronto para justificar. Ah, foi um erro, não deu, estava difícil. Difícil para quem? Porque parece que só é difícil pagar o que deve, mas quando é para fechar um contrato absurdo com algum jogador sem critério, o dinheiro aparece. E eu falo isso como corintiano, tem que punir, perde ponto, fica sem contratar, sente no bolso. E na tabela para aprender, porque se continuar assim o futebol brasileiro inteiro vai se acostumar com esse desrespeito e nada muda. E olha que a situação com o Santos Laguna ainda é só uma parte do problema. Tem uma bomba de 40 milhões vindo aí com o caso do Matias Rojas. E sabe como isso começou? Com aquela gestão que dizia que o objetivo era arrumar as finanças do clube. Só que a tal arrumação deixou o jogador 6 meses sem receber. Quando foram fazer o acordo para regularizar, colocaram uma cláusula que, se atrasasse um pagamento, ele poderia rescindir e receber todo o contrato de uma vez. Adivinha? No primeiro pagamento, atraso e pronto! Dívida gigantesca, mais processo, mais um nome na lista de credores. Aí não para. Pedro Raul com salário de 720 mil reais por mês e contrato de 5 anos, renovação com jogador que não vinha rendendo, compra de atletas como Kaká e Mateuzinho por valores milionários sem qualquer retorno claro e ainda o caso Palácios, que recebe mais de 600 mil por mês e hoje está emprestado. Mas com o Corinthians pagando parte do salário. É dinheiro voando pela janela, enquanto o clube empilha contas para pagar. E no caso do Palácios, o valor total devido passa dos 5 milhões de dólares, parcelados em 12 prestações, sem contar os salários que continuam caindo todo mês. E como se não bastasse, ainda vem a novela do Rodrigo Garro, que envolve dívidas com impostos da transação, coisa que poderia ter sido resolvida de forma simples, mas que foi deixada para trás, gerando prejuízo. É um padrão? Compra mal, paga caro, não paga direito e depois gasta ainda mais tentando resolver o que poderia ter sido feito certo desde o começo. No meio desse cenário caótico, ainda tem o dilema de quem colocar em campo para o jogo contra o Bahia, por exemplo. Não dá para contar com o Memphis, não dá para contar com o Romero, e a torcida já começa a imaginar que vai sobrar para o Vitinho estrear. Mas a comissão técnica pensa diferente. O jogador não atua desde maio, e colocá-lo agora significaria perder dias preciosos de treino físico. É aquela escolha, queimar o jogador colocando-o sem estar pronto, ou esperar para que ele entre e tenha chances reais de render. A decisão foi segurar. A estreia deve ficar para a partida contra o Vasco, depois de 2 semanas de trabalho intenso. E eu até entendo essa postura. Colocar alguém sem condições físicas é pedir para ouvir críticas de todos os lados. Aí o cara joga mal, a torcida pega no pé e pronto, queimou mais um nome. Melhor esperar e deixar o atleta estrear preparado, mesmo que a ansiedade da torcida aumente. E enquanto isso, quem vai ter que assumir a bronca no ataque é Thales Magno, o famoso Ombrinhos Mágicos.
É uma oportunidade para ele mostrar serviço, porque embora tenha evoluído, ainda não é aquele jogador que brilha nos treinos e arranca suspiros. O curioso é que o caso do Vitinho ilustra bem como o Corinthians está agindo para tentar driblar os efeitos do transfer ban. Ele foi inscrito antes da punição cair, justamente para evitar que ficasse de fora. Mas daqui para frente, qualquer reforço vai esbarrar na mesma barreira. Ou paga o que deve, ou esquece o mercado. E olhando o tamanho da lista de pendências, não vai ser tão simples assim voltar a contratar, o que pode, no fim das contas, acabar sendo até saudável para evitar que mais contratações sem critério sejam feitas. O Corinthians, nesse cenário de aperto financeiro e judicial, vive um paradoxo curioso. Ao mesmo tempo em que precisa mostrar força no mercado, é obrigado a ser cauteloso. A diretoria sabe que qualquer passo em falso agora pode gerar processos, mais transfer bans ou até sanções ainda mais pesadas da FIFA. Isso coloca o clube em uma posição desconfortável, porque o futebol brasileiro não espera, quem não reforça perde espaço, e no caso do Timão, o risco de ver times menores superando em desempenho e contratando os melhores jogadores do mercado aumenta exponencialmente. O torcedor, por sua vez, sente essa pressão de forma quase física. Cada derrota ou empate é sentida como um alerta, como se o clube estivesse tentando caminhar na corda bamba sem rede de proteção. A ansiedade se espalha pela arquibancada, pelos grupos de WhatsApp, pelas redes sociais, onde cada notícia de atrasos salariais ou dívidas é compartilhada e comentada, ampliando ainda mais a sensação de caos. E enquanto a parte administrativa se enrola, a vida dentro de campo segue seu próprio ritmo. Treinos são realizados, jogadores se esforçam, mas sempre existe aquela sombra do incerteza financeira e das pendências judiciais pairando sobre o elenco. Alguns atletas se mostram motivados, como se desafiar as dificuldades fosse parte do DNA do clube. Outros, naturalmente, são afetados. A mente humana não se engana. Quando se sabe que salários podem atrasar, que direitos podem ser desrespeitados, o foco em campo diminui, mesmo que inconscientemente. É um efeito cascata. O time treina bem, mas na hora do jogo, decisões erradas acontecem, passes errados, marcações falham. E aí os torcedores não entendem o que está acontecendo. Gritam, xingam, e muitas vezes a crítica recai sobre o treinador ou sobre os jogadores quando a raiz do problema está muito acima, na gestão financeira e na tomada de decisões equivocadas. Essa situação gera ainda outro efeito colateral: os contratos. A diretoria precisa negociar, mas negociações feitas sob pressão raramente são boas. Alguns atletas se aproveitam da situação, exigindo cláusulas mais vantajosas ou salários mais altos. Outros, talvez temendo instabilidade, buscam alternativas de saída, pedindo transferências, mesmo sem terem cumprido seu potencial ou seus compromissos. É um ciclo vicioso. O clube não pode reforçar, não pode pagar em dia, não consegue manter atletas motivados e os talentos que poderiam salvar partidas e temporadas começam a buscar portas de saída. E a cada jogador que sai, o elenco se enfraquece, mas o peso das contas continua. No meio desse caos, decisões técnicas precisam ser tomadas. A comissão técnica, ciente do panorama financeiro e jurídico, trabalha como se estivesse conduzindo um navio durante uma tempestade. É preciso escolher quais atletas estão em condições de jogar, quais devem ser poupados e quais podem ser negociados, mas sem perder competitividade. A estreia de Vitinho, por exemplo, foi adiada, não por capricho, mas por estratégia, esperar para que ele pudesse render e justificar seu investimento. Mas isso cria uma pressão invisível. Cada dia que passa sem reforços efetivos, cada semana de treino com atletas inseguros sobre seu futuro, aumenta a tensão no vestiário. E tensão é o tipo de coisa que se sente em campo. Passes hesitantes, jogadas paradas, falta de entrosamento. E enquanto o elenco lida com isso, a diretoria corre contra o tempo para resolver pendências com ex-jogadores, clubes e fornecedores. A lista de credores é extensa e cada atraso aumenta juros e multas,
criando um efeito dominó. O Corinthians se vê obrigado a renegociar dívidas, parcelar pagamentos, muitas vezes em condições desfavoráveis, apenas para evitar sanções ainda mais graves. Esse tipo de negociação consome tempo e energia, desviando a atenção de estratégias mais importantes, como o planejamento de contratações futuras, desenvolvimento de base e manutenção da competitividade em torneios. É um cenário em que tudo se mistura: futebol, finanças, justiça, política interna e pressão da torcida. Dentro de campo, o impacto é visível, os treinos continuam intensos, mas a confiança do elenco é delicada. Jogadores sentem que a qualquer momento podem ser prejudicados por decisões alheias e isso corrói a química do grupo. O técnico, por sua vez, precisa ser um equilibrador, motivando atletas, ajustando esquemas táticos e lidando com pressão externa e interna. Cada vitória é comemorada, mas sempre com a consciência de que um erro administrativo pode desfazer semanas de trabalho. E isso não é apenas teoria, basta olhar para os últimos jogos, onde falhas de concentração, substituições tardias e decisões estratégicas questionáveis refletiram mais a insegurança do clube do que o talento individual. A torcida, como sempre, reage de forma intensa. Nas redes sociais, debates inflamam, críticas são feitas, mas também a solidariedade. Corintianos veteranos lembram dos momentos de crise do passado e sabem que, por mais grave que seja a situação atual, o clube já se reinventou antes. Essa memória coletiva serve como uma espécie de cola emocional, mantendo o vínculo entre time e torcida, mesmo nos momentos mais turbulentos. E é essa paixão que muitas vezes salva o clube. Enquanto houver torcida, haverá receita, haverá moral, haverá motivo para acreditar. Mas também é uma faca de dois gumes. A pressão por resultados imediatos aumenta e erros pequenos são amplificados, criando um ambiente de constante tensão. No lado financeiro, há outra questão: o planejamento de longo prazo. A gestão precisa pensar não apenas em como quitar dívidas e liberar transfer bans, mas também em como garantir sustentabilidade futura. Isso inclui avaliar contratos, cortar gastos desnecessários, investir em categorias de base e criar mecanismos para que o clube não dependa exclusivamente de receitas de bilheteria ou patrocínios. Mas implementar isso enquanto se luta para não ser punido é um desafio monumental. Cada decisão precisa ser pensada, calculada, revisada, porque um passo em falso pode custar caro. E no meio de tudo isso, o calendário do futebol não para. Jogos acontecem, torneios avançam, prazos legais expiram e cada dia traz novas exigências. O Corinthians precisa lidar com o Bahia, com o Vasco, com compromissos da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro, tudo ao mesmo tempo. A pressão é intensa e qualquer deslize pode gerar efeito cascata. Derrota aqui, queda de moral ali, perda de receita e credibilidade, complicações legais. É como equilibrar pratos girando simultaneamente. Basta um cair para tudo se complicar. A gestão de atletas também se torna estratégica. Cada jogador tem seu valor no mercado, mas também é um investimento financeiro e emocional. Decidir quem contratar, quem emprestar, quem vender exige análise detalhada. E tudo isso acontece com a sombra do transfer ban pairando sobre o clube? Lembrando que qualquer passo em falso pode significar meses de limitação. A pressão é constante e a necessidade de eficiência é absoluta. Não é mais possível contratar por impulso ou simplesmente por desejo de mercado. Cada ação deve ser justificada e planejada. Enquanto isso, a base do clube se torna um ponto de atenção crucial. Jogadores jovens que mostram talento são vistos não apenas como opções para o elenco principal, mas também como ativos financeiros. Desenvolver essa base é essencial para a sobrevivência e competitividade do Corinthians. Mas investir na base também requer recursos e paciência, dois itens que estão escassos. E cada vez que um jovem se destaca, há o risco de ser pressionado por agentes, torcedores ou mesmo pelo mercado, criando um novo dilema: manter talentos para fortalecer o time ou vendê-los para equilibrar contas? Toda essa complexidade cria um efeito psicológico profundo no clube.
Funcionários, jogadores, comissão técnica e torcida estão imersos em um ambiente de tensão constante. A cada decisão há um impacto direto e indireto, e mesmo pequenas ações podem gerar grandes consequências. É uma batalha diária, onde cada vitória ou avanço é comemorado, mas a consciência do risco permanece, e é nesse cenário que o Corinthians segue tentando encontrar equilíbrio entre sobrevivência financeira, justiça esportiva, desempenho em campo e satisfação da torcida. Uma equação complicada, mas necessária, se o clube quiser não apenas superar a crise, mas sair dela mais forte. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. A recente decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, em devolver mais 3 pontos ao Corinthians reacende uma polêmica que tem gerado intensos debates nos bastidores do futebol brasileiro. O caso, que já vinha sendo acompanhado com atenção por torcedores, clubes e especialistas, ganha contornos ainda mais controversos após a reviravolta jurídica que beneficiou o clube paulista. A devolução dos pontos pode impactar diretamente a classificação do Campeonato Brasileiro, alterando a dinâmica da disputa por vagas na fase de mata-mata e possivelmente até na luta pelo título. Esse cenário alimenta um burburinho crescente, com opiniões divididas entre aqueles que defendem a justiça da decisão e os que a veem como um precedente perigoso para o futuro das competições nacionais. O contexto em que esses pontos foram retirados inicialmente, está envolto em interpretações legais e administrativas que suscitam dúvidas sobre a transparência e a coerência das normas aplicadas. Para muitos, a decisão do STJD abre um debate sobre a necessidade de revisões no regulamento para evitar casos semelhantes, que acabam por influenciar diretamente o andamento e a credibilidade do campeonato. Além disso, o impacto da medida no Corinthians gera especulações sobre a possível vantagem competitiva que o clube pode adquirir, alimentando questionamentos sobre a igualdade de condições entre os times. O reflexo dessa decisão nas equipes concorrentes é outro ponto que ganha destaque no meio esportivo. Clubes que estavam fora da zona de classificação para as fases finais agora veem o Corinthians subir na tabela, o que pode mexer com as estratégias de temporada e os planos de contratação. O ambiente nos vestiários e nas diretorias também é alvo de rumores, já que há quem acredite que a alteração na pontuação possa influenciar o comportamento dos atletas dentro de campo, elevando a pressão e as expectativas para os próximos jogos. A movimentação nos bastidores das federações estaduais e da própria Confederação Brasileira de Futebol, CBF, indica um clima de apreensão e incerteza, com dirigentes avaliando os impactos jurídicos e esportivos da medida. Essa instabilidade pode desencadear uma série de recursos e contestações legais, com clubes tentando defender seus interesses de forma enérgica. Entre os torcedores, a repercussão é intensa, com manifestações nas redes sociais divididas entre apoio e crítica, mostrando o quanto o futebol ainda é permeado por paixões e controvérsias. A decisão do STJD, portanto, vai além de uma simples alteração na tabela. Ela traz à tona questionamentos mais amplos sobre justiça, transparência e governança no esporte brasileiro. No meio da polêmica, surge também a possibilidade de que outras equipes possam solicitar revisões de seus próprios casos, numa espécie de efeito dominó que poderia bagunçar ainda mais o calendário e as classificações. Esse cenário cria um clima de expectativa para as próximas semanas, quando os tribunais desportivos podem ser acionados para analisar novos pedidos de reavaliação. Além disso, especialistas em direito esportivo comentam que a medida do STJD poderia estabelecer um precedente perigoso, abrindo brechas para que clubes utilizem manobras jurídicas para tentar alterar resultados esportivos já consolidados. Isso gera um debate sobre a necessidade de se criar mecanismos mais rígidos e claros para evitar que decisões externas ao campo influenciem diretamente no desempenho e na competição entre os times. As discussões também alcançam o âmbito político do futebol.
envolvendo presidentes de clubes, dirigentes de federações e membros do próprio STJD, que agora precisam lidar com a pressão para justificar a decisão e preservar a integridade das competições. Enquanto isso, a imprensa esportiva segue acompanhando de perto os desdobramentos, levantando hipóteses e entrevistando especialistas, o que mantém o tema em alta na agenda nacional. Esse burburinho prolongado promete influenciar o ambiente do futebol nos meses que virão, à medida que novos capítulos possam surgir dessa história. Outra vertente dessa polêmica reside na análise do impacto psicológico sobre os jogadores do Corinthians, que passam a ter um respaldo oficial para acreditar em uma retomada de força na competição. A reabilitação dos pontos pode se traduzir em uma injeção de ânimo, motivando o elenco a buscar resultados ainda mais expressivos. No entanto, há quem levante a hipótese de que a instabilidade e a exposição midiática provocadas por essa disputa judicial podem gerar uma pressão excessiva sobre os atletas, interferindo negativamente no desempenho coletivo. O técnico do Corinthians, diante desse cenário, estaria diante do desafio de equilibrar a confiança do grupo com a necessidade de manter o foco exclusivamente nos aspectos técnicos e táticos. O ambiente nos treinamentos, a comunicação interna e o relacionamento com a imprensa tornam-se elementos cruciais para o sucesso ou o fracasso do time a partir desse momento delicado. A torcida, por sua vez, vive uma montanha-russa de emoções, ora comemorando a vitória jurídica, ora receosa com o impacto da controvérsia no desempenho em campo. Essa mistura de sentimentos contribui para um clima de expectativa intenso que deve influenciar os próximos capítulos do campeonato. Portanto, o burburinho em torno da decisão do STJD não se restringe apenas ao âmbito administrativo, mas reverbera profundamente no cotidiano dos protagonistas do futebol. Por fim, a repercussão nacional da decisão do STJD sobre a devolução dos pontos ao Corinthians alimenta debates que ultrapassam o âmbito esportivo, envolvendo questões sociais, econômicas e culturais ligadas ao futebol. A influência do clube paulista, sua torcida apaixonada e a cobertura midiática intensa fazem com que qualquer movimento jurídico envolvendo a equipe tenha um impacto imediato na opinião pública. Os patrocinadores que acompanham atentamente o cenário para avaliar o retorno de investimento também observam com cuidado os rumos dessa controvérsia, já que a imagem das competições pode ser afetada pela percepção de injustiça ou favorecimento. Além disso, a possibilidade de que essa decisão desencadeie mudanças nos regulamentos internos da CBF e do STJD abre espaço para uma reflexão mais ampla sobre a governança e a profissionalização do futebol brasileiro. Para muitos especialistas, essa situação pode ser a oportunidade para promover uma modernização e uma maior transparência nas regras, garantindo um ambiente mais equilibrado para todos os clubes. Assim, o burburinho em torno da devolução dos pontos ao Corinthians, embora tenha origem em um episódio específico, acaba por catalisar uma discussão profunda e necessária sobre o futuro do esporte no país, com repercussões que devem ser acompanhadas com atenção nos próximos meses. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!